Glória a Deus, aleluia. Dá um aleluia aí. A gente está aí, a gente venceu. E se Deus nos deu essa vitória dentro dessa batalha espiritual para estarmos aqui hoje, não foi em vão, galera. Não foi em vão. Abre o teu coração, é tudo que eu te peço. Abre o teu coração no dia de hoje. Tenta te desligar do resto. Esquece as distrações. As crianças estão bem cuidadas, estão lá sendo ministradas, e Jesus tem coisas maravilhosas para fazer naquela sala. A gente talvez não veja, ou talvez elas não nos contem hoje. Talvez daqui a 15, 20 anos Jesus vai falar: sabe aquele dia que eu falei que tinha algo especial? Foi naquele dia que teu filho te converteu. Então esquece as distrações, concentra hoje na voz de Deus. Se você se concentrar de verdade, se você abrir o seu coração de verdade, você pode escutar a voz de Deus audível na noite de hoje. Amém? Senhor, eu me coloco na minha posição aqui, Senhor, de apenas ter um instrumento e teu mordomo. Eu te peço perdão, Senhor, pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelas minhas iniquidades, Senhor. E eu te peço que eu não seja motivo de tropeço na vida de ninguém, mas que hoje eu seja tão somente a corda vocal que você vai usar nessa noite, Senhor. E que cada coração seja tocado e cheio do teu Espírito Santo. Senhor, decifra cada palavra. Decifra cada palavra para cada um. Espírito Santo de Deus, escuta as nossas preocupações. Escuta aquelas perguntas que a gente veio buscar. Escuta aquelas perguntas que a gente nem sabia que a gente estava vindo buscar. E responde através dessa palavra, Senhor. Entregamos esse momento nas tuas mãos. Fala conosco, Senhor. Quem crê diz amém. Amém. Aleluia. Galera, hoje vai ser complicado. Eu vou ficar fungando e chorando. Mas vamos lá. A gente não veio, a gente não passou uma batalha espiritual para... Isso, valeu. A gente não passou por essa batalha espiritual para deixar a emoção carnal barrar a gente, amém? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Muitos ainda estão usando uma coisa no peito. O que é isso? Crachá. O que está escrito aí? Nome de vocês, né? Já pensaram quão importante é ter um nome em vários aspectos? E desculpa pela cena horrível de ver alguém assoando o nariz. Ainda bem que aqui é a Alemanha. Se fosse o Brasil, eu tinha dado uma corridinha ali no banheiro. O nome ele te dá identidade, sim ou não? O nome ele pode te dar identidade para alguém te chamar aqui no meio do grupo. Se eu quiser chamar o Luiz, eu falar Luiz, ele vai saber que é com ele. O nome ele serve para te identificar. Nossa advogada lá, não é? Para dar uma herança. Chama o herdeiro como? Pelo nome. O nome, o teu nome acaba se tornando para as pessoas, para as outras pessoas, uma memória daquilo que você fez ou é, sim ou não? Sabe quando a gente está, já passaram pela situação que a gente está tentando lembrar de alguém, a gente fica tentando lembrar, aí vem o nome e junto com o nome vem várias emoções. Essa pessoa era assim, essa pessoa era assado, era divertido, era chato, mas tudo começa no nome que dá aquele estalo. Você até lembra da fisionomia, mas você fala do nome, vem a memória. O nome é importante. E ele é tão importante que a gente não deve usar na hora errada. Vou fazer um teste aqui, um marcador de idade. Quem é que lembra quando o Ross chamou a Emily, a noiva dele, de Rachel? Sim. Lembram? Marcador de idade. Galera aqui já está mais pro lado de lado. Então o nome é tão importante que a gente não pode nem usar ele errado, hein? Pode mudar a tua vida do avesso. E se a gente fizer uma viagem no tempo e no espaço, e a gente for lá para onde a história da Bíblia aconteceu, como que os nomes eram dados, a gente vai ver que era muito bonito, era muito interessante, porque os nomes tinham relações com as circunstâncias, tinham relações com o nascimento, onde nasceu, como nasceu, tinha relação com a aparência da criança. Não se dava um nome como a gente dá hoje no mundo ocidental. Quando a gente escolheu o nome da Isabela, a gente tinha vários nomes
a gente viu aquele que mais soava bonito aos nossos ouvidos. Vocês fizeram o mesmo com seus filhos, a maioria de vocês. Mas lá, quando a Bíblia foi escrita, naquele tempo da história que se passou na Bíblia, se escolhia o nome de acordo com o seu significado. Faz sentido o que eu estou falando? O nome representava o caráter do indivíduo. E eu poderia ficar aqui dando vários exemplos. Moisés, por exemplo. Alguém lembra o que era o significado de Moisés? Tirado das águas. Tirado das águas. Abraão. Pai de multidão. Isaac. Ele ri. Tá vendo? Isaac não foi chamado de Isaac porque era um nome bonito. Foi aquela situação que aconteceu. Uma mãe com a risadinha dela. Então bota o nome de Isaac. Mas existe um nome derivado de um significado que é o centro de tudo que a gente vai estar fazendo nesse final de semana. A gente começou ontem, passou o dia hoje, amanhã vai ter mais um pouco. E é nesse nome que eu quero focar. E eu quero convidar vocês para lerem comigo então, lá Mateus 1, dos versículos 18 a 23. Está no telão. Lá fala assim, não tá? Espera aí. Agora está no telão. Calma. Agora foi a música. Jesus. Hoje está difícil. Agora foi? Agora foi. Amém. Mateus 1,18. O nascimento de Jesus Cristo ocorreu da seguinte maneira. Estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então José, seu esposo, sendo um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, planejou deixá-la sem que ninguém soubesse a razão. Poxa, José. Mas, enquanto meditava sobre isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria como sua mulher, pois o que está nela gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito através do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Vou deixar esse versículo na tela. Ou não? Não vai ficar. Mas tudo bem. Então, o que a gente acabou de ler nas Escrituras é que tudo aqui que acontece, que está sendo relembrado sobre o nascimento de Jesus, a gente vê que era para cumprir essa profecia, que essa virgem daria à luz esse filho, e que esse filho seria conhecido como Emanuel. Por que eu estou falando conhecido? Porque o nome dele, se tivesse isso na certidão de nascimento, era Jesus. Como a gente falou, se chamará Jesus. Mas o profeta já tinha antecipado que ele ficaria conhecido como Emanuel, por causa do significado desse nome, que a gente está discutindo desde ontem, sim ou não? Foi a última palavra que eu falei na pregação hoje, foi parte das atividades hoje. E por que isso? Porque Jesus seria conhecido como Deus conosco. Deus conosco. Então, nesse final de semana, principalmente nessa noite, a gente vai refletir sobre essa palavra, Emanuel. É interessante que muitos homens, incontáveis homens, ficaram refletindo e estudando sobre décadas e décadas, e talvez alguns séculos, o significado desse nome. A palavra conosco em português, ela é a junção de duas, com e nós. Então, se eu não fizesse essa junção, seria Deus com nós, similar ao inglês que o pessoal está escutando no áudio. Então, já que o português junta essas duas palavras, e a gente meio que perde um pouquinho a tradução, me permitam falar o português entre aspas errado e analisar as três palavras separadamente com vocês. Então, quero que a gente pense na palavra Deus, na palavra com e na palavra nós. Amém? O primeiro significado então é Deus. Ou seja, a palavra Emanuel, acima de tudo, primeiro de tudo, por isso que ela está nessa ordem,
ela afirma que Jesus é Deus. Ou seja, Jesus ele não pode hoje ser reduzido a um homem espetacular, super inteligente, que nasceu há 2000 anos atrás e trouxe uma linda filosofia para o mundo. Porque o nome dele é Emanuel, começa com Deus. Ele não pode ser resumido dessa maneira. Sei lá, alguém que trouxe umas ideias revolucionárias, como alguns colocam. Porque a palavra diz que ele ficaria conhecido como Emanuel, começa com Deus. Emanuel explica um ato que Deus fez de uma vez por todas. Deus queria se tornar ator principal da história da humanidade. Deus, ele era o diretor da história, sim ou não? Ele criou, chamou os atores, falou, vai lá agora e faça a encenação, faça os filmes. Mas Deus, ele, em determinado momento, ele falou assim, cara, tá legal demais, eu não quero mais ficar aqui, eu quero ir lá no meio deles, eu quero ser ator principal nessa história, não quero ser o diretor dessa história. Ele queria nos alcançar. Sabia que ele queria nos alcançar? Lembra que eu falei ontem, de quando eu olhei a Isabela nos olhos e pedi a paternidade? Ele veio para nos alcançar, para nos olhar nos olhos. Entende o que eu quero dizer? Ele sai da sua glória e vem para o nosso meio, porque ele queria nos olhar nos olhos, assim como ele fez. Alguns podem ter se perguntado já, ou estão se perguntando agora, mas como vocês afirmam que esse homem é Deus? Só porque disseram que ele ficaria conhecido como Emanuel? Vamos entrar um pouquinho na palavra, vamos ver um pouquinho o que os registros históricos que a gente encontra lá nessa coleção de livros chamada Bíblia diz. Então eu vou usar o livro mais antigo, mais traduzido, mais vendido e mais lido do mundo. Muito à frente do segundo lugar. Chega a ser bobagem comparar a quantidade de traduções que existe da Bíblia para o segundo colocado. O livro mais antigo para a Bíblia. Ele é o mais antigo, mais traduzido, mais vendido, mais lido no mundo. Mateus 2, versículos 1 e 2. Vou colocar na tela. Será que isso vai funcionar? Mateus 2, 1 e 2. Após o nascimento de Jesus em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que alguns sábios, vindos do Oriente, chegaram a Jerusalém e indagavam, onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Eles vieram adorar. Reparem no que eles dizem que eles vão fazer. Reparem como eles são chamados. São chamados de homens sábios. Eram homens que eram capazes de lerem os céus, atravessarem uma região enorme, guiados somente pelas estrelas, usando elas como GPS. Se deslocam infindáveis quilômetros a partir do Oriente. E aí eles perguntam, onde está o recém-nascido? Eles até sabiam que era o recém-nascido. Eles sabem que é um bebê. E mais que isso, eles sabem que se trata de um rei superior. Porque se fosse somente um rei, eles teriam dito assim, onde está o rei para entregar-nos presentes? Onde está o rei para honrá-lo? Mas não é isso que eles falam. Eles falam, onde está o rei para adorarmos ele? Eles usam essas palavras, onde está o rei para adorarmos. Então eles já sabiam que Jesus nem para um rei normal poderia ser reduzido. Eles estavam afirmando que aquele recém-nascido deitado na manjedoura é Deus Emanuel. E essa é a loucura do que a gente está abordando nesse final de semana. O Deus que criou todas as coisas, que criou o planeta, que criou os animais, que criou o universo, que criou as estrelas que aqueles homens se guiaram, ele nasceu aqui no nosso meio. Ele sai de lá, se transforma em humano e caminhou no meio da gente. Já pensaram que loucura é isso? Eu não quero ser desrespeitoso de maneira nenhuma, mas era uma criança que mamava nos seios da mãe, que fazia cocô,
dependia de 2 adultos para limpar ele. Era uma criança que se machucava, que se cortava, que chorava, esperava o abraço da mãe para se confortar. Emanuel, Deus nasceu no nosso meio. Que é uma outra evidência que a gente encontra nos registros da Bíblia, é que quando Jesus está exercendo seu ministério naqueles 3 anos finais, onde ele vai, ele faz uma afirmação muito interessante. Olha aquilo, eu não sei se, quando eu pensei isso pela primeira vez, eu falei, é verdade, como é que eu nunca tive esse estalo? Onde ele vai, ele fala com as pessoas e diz assim, os teus pecados estão perdoados. Então imagine esse homem indo a cidades diferentes, ele fala, os teus pecados estão perdoados para qualquer tipo de pessoa. E eu vou falar para vocês porque que isso não faz sentido. Sabe por que isso não faz sentido? Vamos dizer que o Gabriel, nosso lutador de jiu-jitsu e Krav Maga, para quem não sabe, graduado, ele perde a cabeça comigo, porque eu fiz uma piadinha agora com ele, ele vem aqui e me bate. Aí vem o Breno e fala, Gabriel, você está perdoado, relaxa. Então, mas vem cá, Breno, ele bateu em mim, não bateu em ti, Breno. Como é que você vai lá e fala para ele que ele está perdoado? Quem tem que perdoar sou eu. Assim era Jesus, andando por toda parte, perdoando o pecado de estranhos. Mas sabe por que ele fazia isso? E essa parte é linda. Porque na verdade ele está falando o seguinte, tudo que você faz errado com ele, você está fazendo de errado comigo. Eu estou acompanhando ele. Ele é meu. Ele é minha criatura. Se você ofendeu ele, você ofendeu a mim. O que ele fala para Saulo? Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não perguntou por que está perseguindo a minha igreja, por que está perseguindo os meus cristãos. Ele falou, porque me persegue. Jesus, ele está falando o seguinte, qualquer um que fizer uma coisa contra ti, está fazendo contra mim. É minha criatura, estão ofendendo a mim. Porque eu ando no meio dos meus filhos, assim como ele está aqui hoje, quem crê diz amém. Deixa eu só falar uma coisa, galera, abrir um parênteses. Testemunho bem rapidinho. Amém é uma coisa muito séria. Quando eu falar quem crê diz amém, só fala amém se você realmente concorda. Vou dar um testemunho super rápido. Primeira vez que eu fui pregar diante de uma igreja, há muitos anos atrás, que foi onde Deus iniciou meu ministério espiritualmente. Eu era um vendedor que batia de porta em porta, só isso. Viajar para o exterior com a família, esquece, não conseguia nem ir para o Nordeste. Era de Porto Alegre, nem para o Nordeste eu conseguia levar minha família. E aí eu passei um tempo jejuando, me preparando para aquela pregação. Era um curso, na verdade, mas um curso num ambiente cristão, então com pregação junto. E eu expliquei para a galera, foi a primeira coisa que eu falei assim, toda vez que eu convidar vocês a falarem amém, vocês têm que entender o que eu estou falando, porque amém significa que vocês estão concordando. Então vocês têm que entender, se não entenderam, não digam amém, porque amém diz, eu concordo, eu estou junto e eu vou arcar com as consequências. E não estava preparado, mas o Espírito Santo, naquela noite, tive uma experiência maravilhosa com ele, de eu acordar de madrugada e sentir meu corpo sendo levado. E naquele momento, na pregação, eu resolvi fazer uma analogia, não uma analogia, mas um desafio. E falei assim, quem crê, eu contei a história do antigo dono da Ryder, que era amigo de um cliente meu, me contou a história, o cara morava no iate e tal. Ele morava no iate que ficava estacionado no Mar Mediterrâneo. Eu falei, eu estava dando curso de marketing e vendas para a igreja, e aí eu falei, quem falar amém, daqui a um tempo, em algum momento, vai estar tirando férias no Mar Mediterrâneo, amém? E eu falei amém junto.
4 anos depois, eu estava aonde? No Mar Mediterrâneo, tirando férias com a minha família. Nunca, jamais eu imaginava. Não tínhamos recursos. Era algo absolutamente abstrato na nossa vida. Então, estou dando esse testemunho para explicar para vocês que falar amém é sério. Jesus leva a sério. Então, se vocês falarem amém, há com as consequências, amém? Amém. Então, voltando para a história. Quando Jesus fazia isso, ele estava afirmando: eu sou Deus, Jesus Cristo é Deus. O que vocês fizerem contra o meu filho, estão fazendo contra mim. E sabe qual é uma das maiores evidências que Jesus Cristo é Deus? É o fato de que aqueles que passaram andando com ele, diariamente adoravam ele como Deus. Mas você fala, mas é que, para quem é mais cético, mas é que ele tinha uma determinada oratória, uma determinada técnica, e ele convencia um certo tipo de pessoa a seguir ele. E aquele certo tipo de pessoa que é hipnotizado, que é sugerido, tem vários termos para isso. Esse é o tipo de pessoa que vai cair na conversa de Jesus e vai acreditar que ele é Deus. Preguei isso na célula já, não vou entrar no mérito porque é muito longo. Mas cara, os 12 discípulos, eles eram pessoas completamente diferentes. Tinha os zelotes e Mateus, por exemplo, eles eram inimigos de morte. Eles se odiavam de morte. Tinha médico e tinha pescador. Eram pessoas com mentalidades diferentes, com classe social diferente. Era a mesma coisa colocar Lula e Bolsonaro no mesmo, Trump e Biden no mesmo time. Não estou exagerando. Era polarizado dessa maneira. E ainda assim, homens tão diferentes adoravam a ele. E era algo tão especial que muitos desses homens foram perseguidos, torturados e mortos e não negaram Jesus. Já pensaram nisso? Foram torturados. Cara, vamos ser sinceros. Imagina que tem um super líder agora, aparece aqui em Berlim, um cara que é extremamente carismático, cria uma igreja de 30 mil pessoas, todo mundo ama ele. Aí chega um exército aqui, te pega e te coloca numa salinha e fala: meu, ele é teu líder ou não é? Tá vendo esse monte de ferramenta que eu vou usar para te torturar? Ele é teu líder ou não é? Eu ia falar: não é. Eu já ia. Esses homens falaram: é. Ele não é só meu líder, ele é Deus, Emanuel. Sabe quem também foi perseguido e morto por causa dessa acusação? A família de Jesus. Tiago, que a gente tem na Bíblia, é um livro escrito pelo irmão dele. O irmão dele era incrédulo, não acreditava nele. Mas o irmão dele viu Cristo ressuscitado. E quando ele vê Cristo ressuscitado, ele se converte. E ele fala: realmente, esse é um filho de Deus, ele não é só meu irmão. Tiago, ele foi jogado em cima do templo. Ele caiu, não morreu, o pessoal veio e apedrejou ele. Até o final, até o último segundo, ele falou: esse é o Filho de Deus. Quer ouvir outra história bastante óbvia, que talvez a gente não tenha pensado ainda? Imagina que eu vou lá para minha mãe hoje e digo assim: mãe, eu tenho uma revelação para te fazer. Eu sou Deus. Então hoje, antes de jantar, você ora para mim, você pede a bênção e você vai e janta. O que a mamãe ia fazer? Puxar a lista, né? Ah, é? É Deus? Deixa eu ver. Um Deus não ia fazer isso aqui. Ô Carlos, meu pai, lembra disso aqui? Um Deus ia fazer isso aqui. A Gil já ia entrar. Tem isso aqui também, viu? Um Deus não ia fazer isso. A Bela ia entrar. Sim ou não? Mas a mãe dele adorava ele como Senhor. Ninguém é capaz de enganar a mãe assim, pessoal. É outra evidência tão forte. Que é uma evidência mais forte. Quem é que tem irmãos aqui? Todo mundo tem irmãos. Imagina você chegando e falando pro teu irmão, pra tua irmã: olha só, eu sou Deus, agora me adora. Se ajoelha e me adora.
Cara, imagina a situação do irmão, da irmã. Os irmãos de Cristo adoravam a Ele. Não tem como enganar a família. A gente poderia enganar estranhos. Se hoje eu falar eu sou Deus, eu começar a colocar no Insta várias fotos com algumas frases de efeito, com filtros, cara, provavelmente eu vou conseguir alguns seguidores. Talvez, se a minha oratória for muito boa, milhões de seguidores. Mas porque eles estão me vendo através do Instagram. A família, cara, ninguém da minha família ia orar para mim. Vinícius, me abençoa aqui antes de eu comer? Não. Jesus, a família dele, os irmãos adoravam. No livro de Tiago, ele escreve, ele afirma, Ele é o meu Senhor. Tiago escreve isso, Ele é o meu Senhor. Isso é sério. Ele viu o irmão ressuscitado na frente dele. E por que isso é tão importante na nossa barca aqui nesse final de semana? Porque você vai ter que tomar uma decisão pessoal sobre Jesus. É uma das primeiras coisas que você vai ter que fazer hoje, se não tomou essa decisão ainda. Sabe que decisão é essa? Eu quero colocar duas opções de Jesus, sobre Jesus, porque não tem outra alternativa. Um cara que anda pelo mundo dizendo que é Deus, perdoando os pecados dos outros. Gabriel bate em mim, Jesus vai lá e fala para ele: seus pecados estão perdoados, nem me pergunta nada. Ou esse cara que diz que é Deus, ele é um lunático, psicopata, que não tem crédito nenhum no que ele fala, ou ele é Deus. Tem outra opção. Ou eu entendo que ele é Deus e ele se torna meu Senhor, ou ele é um lunático, não tem meio termo. Muitos hoje estão abordando Jesus falando assim: eu até gosto desse cara, eu até acho legal, eu vou na igreja, eu até escuto umas coisas legais, me sinto bem, eu gosto dessa filosofia, eu já li o Novo Testamento, esse negócio do cristianismo é bem legal mesmo, mas Jesus era só um homem. Cara, não tem opção de respeitar um lunático que fala eu sou Deus. Ou ele é lunático, ou ele é Deus. E aí? Quem que Jesus é para você? Quem que Jesus é para você? Se a tua resposta é ele é Deus, Emmanuel, então tudo que ele falou não é dica para a tua vida. Se a tua resposta é eu acredito, Vinícius, faz sentido o que você falou, então hoje a minha resposta é ele é Deus, e não sou eu que vai te convencer, o Espírito Santo vai te convencer. E aí você diz: ok, acho que o Espírito Santo me convenceu. Se esse é o caso, as lições, as direções que ele dá não são dicas, não são uma filosofia. Faz sentido? Não é uma filosofia para acalentar teu coração. O que ele falou é verdade absoluta, porque nesse caso é Deus falando. Se ele é Deus, aquilo que ele falou é verdade absoluta. Tem como ele errar? Tem como ele se enganar? Não. Então quando ele diz, por exemplo, perdoe aqueles que te ofenderam, ele não está te sugerindo. Quando ele fala, perdoa aqueles que te ofenderam, isso não é uma filosofia bonita. Não é uma dica para você levar uma vida melhor. É Deus falando. Quando ele diz, dê aquele que te pede e não dê as costas para aquele que te pede emprestado, não é uma sugestão de vida, é Deus falando. Quem aqui já não virou as costas para alguém na rua pedindo? O cristianismo não é uma filosofia, galera. Quando Jesus fala, não dê as costas para aquele que te pede, não é uma sugestão. Quando ele fala assim, ame os seus inimigos, dê a outra face, entra no teu quarto, fecha a porta, busca teu pai em secreto, não é uma sugestão, não é uma filosofia, é Deus falando conosco. E é por isso que o cristianismo é muitas vezes visto como uma pedra no sapato. Eu não sei como é que o Marlon vai traduzir, mas ele vai ter que dar um jeito. O cristianismo é uma pedra de sapato, em muitos casos, porque não é mais uma filosofia.
Não é mais uma linha de pensamento. Porque Jesus falou, tudo foi feito através de mim, tudo foi feito por mim, tudo foi feito para mim. Então você vai ter que tomar uma decisão em relação a Ele. Ou abraçar Ele como Deus, ou rejeitar Ele e falar, cara, Ele é lunático, psicopata. E eu não vou dar crédito nenhum a Ele. E se você decidir abraçar Ele, você vai começar a encarar as palavras dele de uma outra forma. Deixa eu te falar, eu vou repetir aquilo que eu falei no início. Deus, Ele colocou no meu coração que Ele tinha palavras para pessoas aqui hoje. Se você decidir abraçar a Deus, Ele vai falar contigo. Quem quer dizer amém? Amém. Ele não é só mais uma filosofia, só mais um estilo de vida. Porque quando Ele fala na Bíblia quem Ele é, Ele não fala eu sou um caminho. Ele fala eu sou o caminho. Ele não disse tem aquela religião, tem aquele caminho, tem aquela opção e eu sou só mais uma. O que Ele fala? Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E nesse final de semana eu quero te fazer essa pergunta: quem é Jesus para você? Qual dos dois? Eu quero te convidar a tomar um posicionamento. Vamos voltar a entender então o significado da palavra Emmanuel. Quais são as 3 palavras? Deus com nós. Falamos da primeira palavra. Ele é Deus. Vamos pensar na palavra com. A maravilha no fato de Jesus ser conhecido como Emmanuel é Deus conosco. Com. A gente poderia ficar 5 horas falando da palavra com. Se você observar as religiões que existem, praticamente todas, com raríssimas exceções, a história sempre se repete. É um homem ou uma mulher que encontrou uma forma especial de se encontrar com Deus. E aí ele escreve um livro, ou ele dá aula de como fazer para alcançar Deus. Ele te ensina uma receitinha, um ritual, um sacrifício. Ele teve aquela experiência sobrenatural com essa divindade e ele vai te falar agora. Vem que eu vou te mostrar como atingir, como chegar nessa divindade. Essa pessoa então vem para a gente para contar qual é o caminho para acessar a Deus. Em todas as religiões tem essa lista de coisas que você precisa fazer para acessar a Deus. E o cristianismo não é isso. O cristianismo é uma notícia, uma boa nova. Que boa nova é essa? Deus, Ele se tornou homem e Ele veio alcançar a gente. Ele veio nos acompanhar. Ele veio. Olha a diferença. Olha como Jesus propõe um oposto. Jesus não está te dando um monte de regrinha. Faz isso, faz aquilo, faz aquele outro, faz ritual, dá a sua oferenda. Jesus disse assim: eu vou te encontrar. Ele veio, morreu, ressuscitou e hoje vive. E quando eu falo Ele veio te encontrar, eu não estou falando só quando Ele foi gerado dentro de Maria, que Ele andou aqui fisicamente no nosso meio, mas Ele veio te encontrar hoje. Ele está sentado nesse lugar hoje. O cristianismo é o seguinte: não tinha como ninguém desse grande orfanato alcançar o Pai. Então o Filho de Deus veio, encarnou, viveu entre nós para poder dizer e mostrar que eu quero ser o Deus com você. Eu quero ser o Deus ao seu lado. Emmanuel, Deus com. Significa que esse Jesus, Ele quer ter um relacionamento com você, comigo. Às vezes eu tenho que me lembrar de que nem todo mundo nasce e cresce no mesmo contexto. Nem todo mundo tem as mesmas experiências de vida. Mas existem algumas coisas que se aplicam para quase todo mundo. E
Vocês provavelmente já foram expostos a essa percepção de que Deus é o Deus contra nós. Talvez você já tenha encontrado Deus contra nós, mas já é hora de conhecer o Deus conosco. Nessa percepção de que Deus é contra nós, a gente cria alguns sofismas. A gente começa a acreditar que esse Deus está aqui para nos condenar, que o que a gente está fazendo aqui não é bom o suficiente, que a minha oração curta porque eu estava cansado não é bom o suficiente. Sim ou não? Ou é só eu que às vezes tem esse sentimento? Cara, Deus não me aprovou hoje, eu não orei demais, o meu louvor eu estava meio distraído. A gente conhece muito bem o Deus contra a gente, mas Ele é o Deus contra. Às vezes a gente tem essa percepção que Deus está nos observando para apontar o erro, como se Ele não tivesse mais nada para fazer. Ele está olhando lá, só esperando a gente errar. Quando a gente errar, Ele fala: "Oh, eu vi, hein?" Às vezes a gente cria esse Deus para a gente. Você acerta 10 vezes, mas naquela que erra, você acredita que Deus vai falar: "Ah, aquilo lá passou, não fez mais que a tua obrigação, mas esse erro aqui agora eu vou te fulminar." Deus estraga prazeres. Quantos de nós não escutamos na nossa juventude, principalmente? Eu ainda estou na juventude, tá? Mas quantos de nós não escutaram que Deus estraga prazeres? E sabe que essa abordagem do Deus estraga prazeres é a abordagem da serpente lá no Jardim do Éden. Em Gênesis 3, a gente vê a história do primeiro homem e da primeira mulher, sim ou não? Então a serpente começa a andar entre eles. E qual é a primeira coisa que a serpente fala para a mulher? A serpente fala assim: "Foi isto mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim." Deus estraga prazeres. É como se a serpente estivesse plantando a seguinte ideia: Deus colocou 1000 árvores aqui, é tudo lindo, tudo colorido, e vocês não podem comer nada, que Deus estraga prazeres. É um Deus com requinte de crueldade, não é? Coloca tudo isso bonito e não te deixa tocar. Isso não é o Éden, isso é o inferno. Isso não é o Éden. Por muito tempo a gente foi apresentado para esse Deus, galera. E o mundo insiste em nos apresentar esse Deus, e nos convencer de que esse é o Deus que a gente serve, e não é. Quer ver como eu não estou exagerando? Quantas vezes a gente não escutou, em vidas regressas principalmente: "O quê? Você não pode beber? Crente? Ah, você é aquele que não pode fumar então. Se é crente, então não pode fazer sexo. Ah, se é crente, nem vou te convidar para balada, você não pode ir. Ah, se é crente, nem vou dividir a minha conta do Spotify com você, porque você não pode escutar música. Crente não pode isso, não pode aquilo." Ou foi só eu que passei por isso? Isso nada mais é do que a serpente falando: você é crente, você não pode fazer nada, você serve um Deus contra você, estraga prazer, tudo que você fizer Ele vai te condenar. E não é verdade. Sabe qual a perspectiva que você tinha que ter? Deus não está proibindo de fazer isso ou aquilo. Deus está me livrando de tudo aquilo que pode me levar à escravidão. Deus, Ele está me dando a liberdade de viver plenamente, sem ser escravo de nada, a usufruir de verdade tudo aquilo que Ele construiu para mim, tudo aquilo que Ele planejou para mim. Sabe por quê? Porque Ele é o quê? Deus Emanuel, Deus conosco. Ele é o Deus com nós, não Deus contra nós. Ele não é um Deus que está esperando você errar para te fulminar, pelo contrário. Ele, podendo condenar você, o que Ele fez? Envia o Filho único dele para morrer por ti, para morrer no teu lugar, para nos adotar como filhos. Ele é o Deus que nos deseja, Ele é o Deus que quer estar
conosco, o Deus que quer nos acompanhar. Amém? Você aprendeu que existe um Deus, mas que Ele existe para satisfazer os teus desejos. Eventualmente foi esse o Deus que te ensinava também. Ou foi esse Deus que você criou para você. Quer ver? No Natal, de aniversário dele, o que a gente faz? A gente compra presente pra gente, aniversário dele. A gente ora e pede coisa para ele. Esse é o Deus que a gente cria. Esse é o Deus que a gente cria. É o Deus para satisfazer as minhas vontades. É o Deus que eu tenho alguém para pedir as coisas que eu quero, ao invés da gente oferecer. A gente vai na célula, vai no culto, vai na barca. Eu fiquei sabendo que tem um Deus que, se eu for lá, eu posso orar e Ele pode me ajudar com as minhas vontades. Ele pode me ajudar a me dar uma promoção. Ele pode me ajudar a comprar uma casa. Ele pode me ajudar a ter o carro que eu quero. Ele pode me ajudar a ter o marido e a esposa que eu quero. Não. Emmanuel não é Deus para nós. Ele é Deus com nós. E sabe por que não? Porque o maior problema é exatamente a nossa vontade. O problema está na nossa vontade. Desde que o pecado invadiu as nossas vidas, a nossa vontade foi corrompida. Nós aqui nesse grupo e lá fora, a gente não sabe querer. A gente não sabe querer. Talvez seja só eu, vou dar um exemplo, tá? Coloca ali aquela carne de churrasco. Para quem não viu a segunda leva, ficou, olha, eu acho que ela está 2 vezes melhor que a primeira. Provaram? Um pedaço depois de pedaço. Tava bom? Tá muito melhor, né? Porque foi sem pressão, eu fiz ali sentava aqui, deixava lá, sem aquela pressão. A pessoa tá com fome e tal. Consegui fazer do jeito que eu gosto. Aí pega aquela carne, coloca aqui e do lado uma maçã. O que você acha que eu vou comer? A gente não sabe querer. O que é saudável? Os dois. Viu? Então deixa eu trocar porque a carne ficou muito sacanagem para lá da carne. O pudim. O pudim e a maçã. Pudim. E eu comeria o pudim. Mas aí vai ver, né, os problemas com açúcar alto, né? Os problemas. Se a gente fizer tudo o que a gente quiser, se a gente fizer tudo, se a gente puder realizar todas as nossas vontades, o que vai acontecer na nossa vida? Já pensaram nisso? Nossa vida vai ser destruída. Se nós, amanhã acontece alguma coisa no universo, a gente recebe o poder de fazer o que a gente quiser, satisfazer todas as nossas vontades, a nossa vida vai ser destruída. A gente não vai ter mais casamento, a gente não vai ter mais família, a gente não vai ter mais amigos, a gente não vai ter mais saúde, a gente não vai ter mais nada de tudo que um dia a gente sonhou em ter. Sabe quando Paulo disse: aquilo que era para eu querer, eu não quero. Aquilo que era para eu não querer, eu quero. É isso que Paulo está falando. O problema é a nossa vontade. Emmanuel, Deus com nós, não Deus para nós. Rúcula ou pão de queijo para os mineiros? Rúcula ou pão de queijo? Os dois juntos em cada vez. Um docinho de leite ou uma alface? Ele não é o Deus para nós, porque se ele fosse isso seria a nossa condenação, pessoal. Se Deus fizesse só as nossas vontades, seria a nossa condenação. Você estaria destruído, eu estaria destruído. E é por isso que ele nos frustra. Porque aí ele vem com a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita.
Ele, Emmanuel, Ele é o Deus com nós. Ele é o Deus que quer andar do teu lado. Ele é o Deus que quer um relacionamento pessoal com você. Olha o exemplo que Ele usa para falar da relação dele com você. Vocês são a noiva e eu sou o noivo. E eu durante muito tempo me perguntava, mas se eu já sou filho, existe uma relação superior que é a relação de pai e filho? Por que ele está migrando da relação de pai e filho para noivo e noiva? Vou te explicar, para quem não se fez essa pergunta ainda. A gente ama o filho, falamos disso ontem, sim ou não? A gente ama, a gente daria a vida para os nossos filhos, sim ou não? Deixa eu te falar uma coisa. Você conta todos os teus segredos para os teus filhos? E para o teu cônjuge? Você tem um outro nível de intimidade. Enquanto a gente está como filho, tem coisas do pai que não vão ser reveladas a nós. Ele está falando o seguinte: vai chegar o dia, e que eu vou te revelar todos os segredos do meu pai. Por isso ele te chama de noiva. Ele quer ter um relacionamento pessoal. Ele quer amar você e ser amado. Emmanuel, Deus conosco. Dá um aleluia aí. Você sabe onde a Bíblia tem a proposta de casamento mais linda da história da humanidade? Alguém lembra de ler a Bíblia e ver uma proposta de casamento escrita lá? Não? Eu vou ler para vocês, está em João 17. É um pedido lindo. É um pedido de viver juntos para sempre. Talvez esses votos de casamento que a gente conheça, de unidos para sempre, viver juntos para sempre, talvez seja de lá, não sei. Sabe o que o noivo está falando sobre a noiva? O noivo está falando o seguinte: Pai, eu quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou. Esse é um pedido de um filho para o pai, com uma grande diferença. Olha a beleza disso. O filho é Deus, o pai é Deus. O filho pode pedir o que quiser, porque o pai dele também é Deus, que criou tudo. Então tem o filho que pode pedir o que quiser, tem o pai que pode dar o que quiser. E o que ele pede? Vocês. Ele fala: sabe aqueles que tu me deu, Pai? Esse é o meu pedido. Eu quero que, aonde eu estiver, eles estejam comigo. Eu quero passar a eternidade com Ele. Que Deus é esse? Que Deus maravilhoso, aleluia! Quem é que olha para a gente com todos os nossos problemas? Quem é que conhece a nossa ficha corrida? Conhece tudo que a gente faz e ainda assim fala: eu quero eles. E não fala assim: até que a morte os separa, a não ser que o divórcio venha antes. Ele está falando: eu quero eles para a eternidade. Sabe o Deus que não volta atrás? Deus que não volta atrás está falando: eu quero você para a eternidade. Emmanuel, Deus conosco. Olha que interessante aquilo que foi documentado, que aconteceu na cruz. A história, Jesus fala que ele foi crucificado no meio de dois ladrões, sim ou não? Aí um deles olha para Jesus e fala assim: e aí, bonitão? Você que dizia que era o Emmanuel, que perdoava o pecado dos outros, desce daí, vai, bonitão. Você não era o cara? Aí o outro fala assim: mano, você tá louco? Por que você tá falando assim com o cara? O cara não fez nada. Você sabe, o cara é inocente, tá zoando o cara tá aqui sofrendo, sendo espancado. A gente merece estar aqui, deixa o cara. E aos 49 do segundo tempo ele marca um pênalti que Jesus faz o gol. Ele fala assim: você é Deus, né? Lembra de mim.
Jesus marcou. O que Jesus fala? Ainda hoje. Cara, pode ser um segundo. Você pode ter feito tudo errado na vida inteira. No leito de morte, no seu último suspiro, você fala: Jesus, lembra-te de mim. E ele fala: lembra, e vou lembrar. Você está comigo hoje no reino. Esse é o Deus com nós. Se ele fosse o Deus contra nós, o que ele falaria para esse cara? Agora, malandro, já fez tudo o que fez? Provavelmente, se fosse nós, a gente falaria isso. O quê? Você, seu pilantra, seu mau caráter, acha que viveria a vida inteira agora, pede perdão e está tudo bem? Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês, eu quero uma resposta rápida e sincera, ok? Rápida e sincera. Dessa frase que Jesus falou, prestem atenção. Resposta rápida e sincera, amém? Dessa frase que Jesus falou: hoje ainda estarás comigo no paraíso. Qual é a palavra que você mais gosta? Paraíso. E qual é a palavra que por muito tempo representou o evangelho na tua vida e na minha? Paraíso. A gente sempre falou assim: o dia que eu estiver no paraíso contigo. O meu sonho não é nem o sonho da minha vida, é o sonho da minha eternidade. É eu ser salvo pela graça de Deus. E Deus me chamar pelo nome e falar: Vinícius, vem cá te dar um abraço. Você vai morar comigo no paraíso. Mas até eu entender essa frase que Jesus falou, relacionar ela com o nome de Emanuel, eu vi que o meu sonho estava ok, mas tinha uma coisinha para ajustar. Porque o paraíso não é a palavra mais importante. O cristianismo nos ensina que paraíso não é a palavra mais importante nessa frase. Sabe qual é a palavra mais importante? Comigo. Hoje mesmo estarás comigo. Porque o paraíso é estar com Ele, onde Ele estiver. Se Ele está no alto do monte, é para lá que eu vou. Se Ele está no vale, é para lá que eu vou. Se Ele faz a cama dele no fundo do mar, é para lá que eu vou. Esse é o meu paraíso, é estar com Cristo. E esse é o paraíso dele, é estar conosco. Por isso que o Evangelho é: hoje estarás comigo. Pai, aonde eu estiver, que vocês estejam comigo. Amém? Emanuel, Deus conosco, Deus que nos deseja. E agora, por último, hoje, Emanuel nos mostra que Ele é Deus, que Ele é Deus com e que Ele é Deus com nós. Agora a pergunta é: quem é esse nós? Quem é esse nós? Quem é esse Deus que criou todas as coisas, que deseja estar com nós? Principalmente para aqueles que têm o Deus contra nós, vão pensar assim: cara, o nós são aquelas pessoas que oram mais que eu, é aquelas pessoas que jejuam mais que eu, são aquelas pessoas que louvam melhor que eu, são aquelas pessoas que pregam mais que eu, são os líderes da igreja, são as pessoas que são mais santas que eu, são aqueles que sabem dar melhores conselhos que eu, são aqueles que são melhores pais do que eu. Provavelmente o nós são esses. Aqueles que se vestem bonitinho, antigamente era isso, né? Antigamente salvo era aquele que ia de terno e gravata para a igreja. Quem é desse tempo? Eu não sou, só ouvi falar. Se você por um segundo pensou isso, você não poderia estar mais enganado. Sabe por quê? Emanuel também tinha um outro apelido. Era amigo de pecadores. Emanuel tinha um apelido de amigo de pecadores. Por quê? Porque ele sentava na mesa com as prostitutas, ele sentava na mesa com os fiscais de impostos que perseguiam o povo judeu,
Ele olhava para um assassino do lado, um ladrão do lado e falava: cara, você vai estar comigo hoje nos paraísos. Todo o tempo ele estava no meio dos publicanos, pensando nas eleições dos Estados Unidos. Estava na mesa dos publicanos. E sabe por que isso? Essa é uma das partes mais lindas de Deus, porque Ele é atraído pela nossa miséria. Emanuel é Deus com nós. Nós. Quem são esses nós? São aqueles que reconhecem que estão perdidos e que precisam de um Salvador. Esses são nós. Tem um cara que é o conhecido como C.S. Lewis. O nome dele é Clive Staple Lewis. Ele era um professor universitário, escritor, romancista, poeta, crítico literário, ensaísta e teólogo anglicano da Irlanda. Certamente alguns já leram algum livro dele aqui. Durante a sua carreira acadêmica, ele era professor da Universidade de Oxford, da Universidade de Cambridge. Ele era membro do colégio Magdalen College. E uma vez fizeram uma pergunta para ele: ô Lewis, por que eu tenho que ir na igreja? Os caras que estão lá na igreja são os caras piores do que eu, fazem mais fofoca do que eu, são mais hipócritas do que eu, os caras que estão mais errados do que eu, são mais perdidos na vida do que eu. Sabe o que ele respondeu? Ele falou assim: e o que é a igreja se não o ajuntamento daqueles que reconheceram: eu preciso desesperadamente de um Salvador. Alguns de vocês podem estar se perguntando hoje: mas o que eu preciso para ter um relacionamento com esse Deus Emanuel, Vinícius? Você está falando dele, lindo, mas o que eu preciso? E eu vou te falar o que ele mesmo ensinou. Porque eu não sou nenhum daqueles místicos que eu falei antes, que vou te ensinar um caminho especial. Eu vou só relembrar o que ele falou, o que ele ensinou. Sabe o que você precisa? De acordo com Cristo? Você precisa dele com nada. Você precisa dele com nada. Ele fala assim: te apresenta diante de mim com nada. E sabe o que é mais interessante? Vai ter muita gente que não tem nada para oferecer para ele. Dá para imaginar isso? Imagina que ele fala: você se apresenta diante de mim com isso, com aquilo, com esse comportamento, com essa virtude. E eventualmente as pessoas vão falar: mas eu não tenho essa virtude, mas eu não tenho esse comportamento, não posso me apresentar diante de ti. Mas o que ele está falando? Eu preciso que você se apresente diante de mim com nada. E vai ter gente que não vai ter isso para oferecer. Sabe por quê? Porque está agarrado em muita coisa. Está agarrado em muita coisa desse mundo. Ele está dizendo: larga tudo que você tem, vende o que tem e dá aos pobres. Chega diante de mim com nada. E é por isso que ele começa entrando na montanha. Como? Vocês lembram como é que ele começa na montanha? Bem-aventurados pobres de espírito. Em outras palavras, ele está dizendo: felizes os pobres de espírito. E quem é que diria uma coisa dessas? Sabe quem é o pobre de espírito nesse caso? É aquele que reconheceu: quando eu chego diante de ti, Senhor, eu não sou nada, eu não tenho nada. Esse é o pobre de espírito. O que sou eu diante de ti, Senhor? Por isso que ele dizia que ninguém pode entrar no reino dos céus se não o receber como criança. Por quê? Criança tem alguma coisa? Criança tem dinheiro, tem posse, tem alguma coisa no nome delas? Criança não tem nada. Por isso que ele fala: eu quero que você se apresente diante de mim como criança, sem nada. Tem a história de um pastor que é bem interessante. Não sei se já ouviram essa história. É uma história que conta, não sei se é fábula, se aconteceu de verdade, mas sendo fábula ou sendo verdadeira, ela é muito bonita. E a história conta que ele estava caminhando na praia com o filho dele,
E o filho dele começou a catar conchinhas. Sabe aquelas conchinhas que ficam na beira da praia? As pessoas já pisavam por cima, as conchinhas quebradas, ele ia lá, juntava os pedaços e encheu as mãos de conchinha. E estava lá passeando com o pai, super feliz. E aí, assim, na beiradinha da água, tem uma estrela do mar boiando. E o pai fala assim: meu filho, vai lá, tem uma estrela do mar, vai lá e pega a estrela do mar. E aí o menino corre, chega perto da estrela do mar e volta. Aí o pai grita: meu filho, não dá nada encostar nela, pode pegar. Aí o filho volta para a água, chega perto e sai. E aí o pai: filho, pega a estrela do mar, ela é linda. Aí o filho vai, chega perto, não pega e sai. Aí o pai se aproxima do filho e fala assim: meu filho, aquela estrela do mar era linda, por que você não pegou? A menina mostra as mãozinhas e fala: é que eu estava com as mãozinhas cheias de conchinha. Quem é que está cheio de conchinha na mão hoje? Que conchinha é essa que nos deixa pegar na mão de Deus? Você precisa soltar esse monte de conchinha quebrada. É isso que é se apresentar com nada diante de Deus. Você está se apegando a certas coisas que são tão insignificantes e está te impedindo de pegar na mão de Deus. Ele está dizendo: entrega o teu nada e se prepara para receber o meu tudo. Se prepara, porque eu vou virar a tua perspectiva de cabeça para baixo. Se prepara para ter uma vida abundante, porque eu sou o Deus contigo. Jesus Emmanuel, Deus contigo, Deus comigo, amém? Esse Jesus sempre te acompanhou, Ele quer seguir te acompanhando, mas Ele não quer ficar à distância mais. Lembra que eu falei ontem de você ir para lugares que Ele não está? Ele não quer mais ficar à distância de ti. Ele quer ficar do teu lado. Ele quer ter um relacionamento pessoal com você. E Ele hoje se deu ao trabalho de descer dos céus e entrar aqui nessa sala, entrar aqui nesse ambiente. Porque Ele quer te acompanhar. Ele se deu ao trabalho de sair do alto da glória. Lá onde Ele estava nesse momento, estava cheio de ânimo. Um coral cantando, um concerto tocando. Estava tudo bem. A Bíblia diz que Deus, quando Ele quer olhar para a gente, Ele se eleva do alto da sua glória. E a glória dele está acima dos céus. Para Ele olhar o que está acontecendo nos céus, Ele se inclina do alto da sua glória. Ele vem de lá até aqui essa sala hoje e te fala: larga as conchinhas. Ele pode estar de pé do teu lado nesse momento, sentado do teu lado. Você pode não ver, mas não significa que Ele não está aí. Ele quer te acompanhar, quer ter um relacionamento pessoal com você. Ele pode estar aqui ocupando uma cadeira o espaço inteiro, mas Ele está aqui e Ele veio te chamar. Quer ver? Qual é o versículo base? O versículo base da nossa barca. Vocês já pensaram no dia estar na sala junto com Jesus? Ele está aqui. Ele nos acompanhou o dia inteiro de perto. E Ele está te dizendo: eu quero te acompanhar. Você comigo, eu com você. Eu sou Emmanuel. Quem quer ser acompanhado por Deus de uma maneira diferente aqui, diz amém. Lembra das consequências. Se você não quer ser acompanhado por Deus, você não fala amém. Quem quer ser acompanhado aqui de uma maneira diferente por Deus, Amém. feche os teus olhos.